Meus amores, seguinte, a gente sempre falo isso para vocês, né? Que a gente avança um pouquinho em geografia, depois a gente volta e eu vou ficar indo e voltando para a gente não perder nada, né? Do que cai. Daí, olha, eu não sei que aulas que vão ter hoje, Pedro. A gente vai ter uma aula agora que eu vou falar de hidrografia, que eu já falei um pouquinho para vocês de hidrografia nas aulas anteriores, quando a gente estava falando de geografia física. Porém, eu achei que era importante a gente reforçar alguns conceitos para vocês conseguirem reconhecer ali as denominações geográficas ali na prova. Então, vim aqui de surpresa, né? Vocês sabem que hoje não era minha aula. Eu peguei um slide no slide share que tem uns conceitos que eu quero passar para vocês. Eu vou passar até o link para vocês no chat, se vocês quiserem acompanhar por aí. Mas eu vou abrir do slide share mesmo para vocês conseguirem ver as imagens. Mas enfim, gente, daí são slides muito bons. Olha, estão falando que hoje é a última aula de geografia. Daí vai sextar, hein, Brasil? Vai sextar. Nesse link que eu passei para vocês, tem certinho a denominação dos conceitos que a gente vai ver hoje. E vocês sabem que eu sou confusa com tecnologia, né? Sempre digo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, como sempre. E assim, a gente vai esclarecer aqui esses conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem, parem a professora no vídeo, que daí a gente discute. É geografia geral, porque hoje a gente vai abordar somente conceitos. Porém, assim, eu vou dar alguns exemplos brasileiros para a gente avançar também em geografia do Brasil. E daí, futuramente, em geografia do Brasil, quando a gente for pegar os aspectos do Brasil, eu vou voltar a resgatar esses conceitos, como eu sempre faço, beleza? Que é importante que a gente consiga se situar. Galera, só um momentinho que eu vou aqui, vou compartilhar, vou abrir aqui a minha tela aqui para vocês. Pronto, galera, vocês estão no multiverso, vocês estão vendo o multiverso, agora vocês estão conseguindo ver aqui os conceitos? Sim. Sucesso! Ó, esse é aquele link que eu deixei ali no chat. Bom, gente, quando a gente fala de hidrografia, eu sempre reforço, gente, que olha, se a gente conhecer as estruturas das palavras, a gente já fica mais perto da compreensão. Quando a gente fala de hidro, a gente sempre vai estar falando de água. Então, assim, tem até uma marca, né, que é a Hidra, tem a válvula Hidra da descarga, tem o hidrante, que é aquele que aparece no desenho animado. Então, quando a gente fala de hidra, geralmente a gente está falando de água. Então, a hidrografia, né, grafia que quer dizer escrita, que igual a grafia da geografia, ela quer dizer uma sistematização científica de algo, né? Então, a hidrografia é a sistematização da água. Então, eu acho muito importante que a gente saiba desses conceitos. Esses são arroz de festa em prova, porque, assim, aqui no Brasil, a gente constitui 12% das bacias fluviais de todo o mundo. É muita coisa, 12%. A gente é o principal, a gente tem o principal foco aqui de concentração de água, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. O Pedro levantou a mão, pode falar, Pedro. Pera aí, você tá. Você consegue notar a minha parte, professora? Porque tá dando eco. Ai, tá bom, calma aí. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Ah, melhorou. Tá, é que eu tô sem fone, eu acho que eu tava muito perto da tela.
A minha dúvida, então, é se hidrografia seria, então, você disse que é sistematização, mas pode ser o estudo do sistema da água? Sim, sim, tem muita gente que traduz grafismo, né? Grafia como estudo, né? Mas é porque tudo que a gente estuda é o que foi registrado, né? Então, assim, cientificamente a gente aproveita para sistematizar, mas assim, o estudo é uma interpretação que é utilizada também, né? Pode usar sim. Então, assim, é estudo da água, a gente vai estudar a água e, assim, como eu estava falando aqui, gente, acho que vocês já devem ter ouvido que, inclusive, é uma grande preocupação quando a galera fala: Meu Deus do céu, a Terceira Guerra Mundial, um dia os Estados Unidos vai vir invadir o Brasil por conta da água. São algumas das coisas que a gente escuta aí recorrentemente, essa preocupação de um dia o Brasil ser invadido por conta da água. Mas assim, gente, eu sou totalmente contra a teoria da conspiração, né? Eu, professora Michele Vera, sabe? Eu acho que a gente não deve ficar sofrendo por antecipação, por nada, porque assim, a vida já é pesada, a gente já tem aí várias estruturas geopolíticas bem preocupantes em curso, então não adianta ficar fazendo especulação. Quem gosta que faça aí, né? Mas assim, eu, Michele Vera, não aconselho. E assim, como professora de vocês, eu já digo que assim, não façam especulação em prova, nunca. Nossa, especulação, teoria da conspiração, assim, gente, por isso que é muito complicado estudar pelo YouTube, né? E assim, ainda mais em geografia, que a gente tem aí uns youtubers terraplanistas. Então, assim, procurem assim, alguns focos, um embasamento científico quando vocês forem estudar. Não que o YouTube seja ruim, viu, gente? Porque assim, tem youtubers ótimos, tanto na área de geografia quanto em todas as áreas, né? Assim como existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, não estou aqui para questionar, mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tem aqui nesse momento de anticiência é a gente esclarecer bastante as fontes. E o que faz a diferença na sua vida, na hora que você for fazer a sua prova, que você for fazer a sua redação, é você saber de onde você tirou aquele conhecimento. E assim, gente, utilizem conhecimento científico sempre, sempre que vocês forem fazer prova, né? A gente está falando aqui de uma sistematização metodológica. Então, olha aí, gente. Nem precisava dar essa palestrinha aqui para vocês, que eu acho que todos os professores já devem falar para vocês ficarem ligados, né? E fiquem sim. Mas enfim, gente, só queria aqui reforçar assim, ó, por que, que a água é tão importante assim para a gente? Ela é importante porque nós sentimos sede. Nós temos uma grande necessidade de consumir água todos os dias, né? Aliás, se hidratem, gente, que assim é o nosso segredinho de beleza. A água sempre faz bem. E a falta de água ela é assoladora, né, no mundo. Então nós brasileiros nós somos afortunados, né? Eu sempre levanto essa bandeira do quanto eu amo as águas do Brasil, né? Águas do Brasil. Assim, olha, gente, quando vocês estiverem aí milionários, vocês saírem do Brasil, vocês vão ver que, nossa, gente, é horrível beber água fora do Brasil, assim, ó. Assim, só acho que no Uruguai eu não passei mal de saudade de tomar água. Nossa, é muito ruim a água fora do Brasil. Águas do Brasil, é a melhor coisa que tem. Mas, enfim, olha, a gente precisa para viver, então, de água potável. É uma água que esteja apta para o nosso consumo, né? Para a gente conseguir beber. Nós temos duas fontes principais de água, que são que é a fonte fluvial, com F, que eu já tinha falado para vocês, só resgatando, que a gente está falando de rios e de lagos. E a gente tem a fonte pluvial com P de pato, que são as águas provenientes das chuvas. Certo, galera? Até aqui estamos juntos. Faz um joinha para mim no chat. Pera, você pode repetir? Duas fontes de água potável que a gente tem é pluvial
fluvial, que são as águas dos rios e dos lagos, e pluvial, com P de pato, que são as águas provenientes aí das chuvas. Peraí, então é fluvial e tuvial? Pluvial, com P de pipoca. Falei pipoca, Pluvial? hein? Não falei aquela outra palavra de cestar, hein? É pluvial? Pluvial. A Plu- gente vai voltar por aí, ó. Pluvial é chuva. A Ah, gente, a, tá. a gente vai ter um momento de falar só disso. Hoje a gente vai falar de rios. Assim, enfim, né? Os lagos, eles são, a gente chama de é, regiões lacustres. E assim, aqui no Brasil, a gente tem um baixo índice de exploração dessas regiões lacustres. Então, não conhecemos assim tantos rios, né? Desculpa, lagos. Não temos esse conhecimento catalogado. Todavia, as bacias fluviais do Brasil, elas representam 12% do mundo. Por isso que é tão importante aqui para a gente. Posso seguir, gente? Tá sucesso? Seguindo, então vamos aqui, ó. A gente tem aqui a rede hidrográfica, que são rios e afluentes contidos num determinado território. A bacia hidrográfica, ela é uma área drenada por um rio e seus afluentes. E hidrografia é essa nossa ciência que estuda os recursos hídricos que compõem o planeta Terra, né? No caso, rios, lagos, oceanos e mares. Todavia, gente, oceanos e mares não são fontes aí de água potável em grande parte, né? Existem sistemas de filtragem, todavia, a predominância são chuvas e rios e lagos, tá? Deixa eu. Ai, meu Deus. Gente, passou muito aqui. Vamos lá, gente. Na verdade, eu peguei mais esse slide aqui para vocês conseguirem ver aqui a imagem aqui, olha, da estrutura do rio. Vocês lembram de ter visto isso na escola? Que, assim, essa daqui é uma aula que eu dou bastante. Eu sempre reforço muito aqui esses conceitos, gente. Assim, gente, a gente tem aqui um formato aqui do rio, ó. A gente percebe que a gente tem uma parte mais alta aqui, a cabeceira, e a gente tem a parte mais baixa aqui, ó, o delta, que é onde o rio ele desemboca, certo, gente? Aqui, olha, a gente vai, vocês não precisam, é aquele tipo de coisa que eu sempre falo para vocês, gente, não precisa decorar isso daqui. Geralmente, assim, ó, o que eu quero, quando eu trago essas imagens para vocês, é que vocês entendam as representações que são utilizadas nos modelos de prova que vocês vão fazer. Certo, gente? Então, olha, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a gente tem os afluentes que são aqui, ó, essas regiões onde a gente percebe que o rio ele consegue se dividir, certo? Gente, é que daí eu não estou olhando para vocês, ó. Tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Dá um joinha aqui. Tá dando certo? Tá, gente. Qualquer coisa me interrompam, hein, gente? Que eu não tô olhando aqui direto. Mas enfim, gente, olha, a gente tem aqui um nascimento do rio, que ele não precisa ser necessariamente em partes altas. Assim, existem nascentes em partes altas, mas também é possível que a nascente esteja na parte baixa. Então, essa representação, gente, ela respeita aqui a gravidade, então ele nasce na parte mais alta e ele acaba no delta, né? Que é aqui onde ele desemboca aqui na parte mais baixa. Então, tecnicamente é isso, gente. Os meandros,
Meandros aqui, ó. Eu vou voltar aqui pro. Eu vou. Vocês conseguem enxergar? Enxerguem aqui os meandros, que eu vou voltar aqui para olhar para vocês, ó. Localizem na imagem onde está escrito meandro e meandro abandonado. Localize aí, que eu vou voltar aqui para o multiverso, porque eu quero olhar para o chat para ver se vocês conseguem visualizar. O meandro é essa parte de água, aquele acúmulo de água que está contido ali. Isso, olha só aqui, ó. A gente tem um meandro e o meandro abandonado. Ó, o meandro abandonado é esse acúmulo de água aqui, ó. Esse acúmulo de água que você viu. Mas o meandro, ó, o meandro é exatamente aqui essa curvinha, que ele continua no curso do rio, ó. Ele faz parte aqui do rio. Eu vou voltar aqui no chat para falar sobre ele, olha. O meandro, ele é aquele movimento do rio fazer assim, ó. Assim, ó. Aquelas voltinhas. É assim, gente, os rios, eles estão vivos. Eles estão vivos. Eles estão sempre modificando seu curso, né? Porque assim, a gente tem os rios que eles têm as águas provenientes daquelas nascentes, igual tá ali naquela imagem. Porém, a gente tem rio, como o rio Amazonas, por exemplo, que também acumula água da chuva. Então, esses tipos de rios, eles vão utilizar o quê? Os fatores climáticos para conseguirem se movimentar. Do mesmo jeito que a gente vê as ondas do mar, a gente pensa que assim, os ventos batendo no rio também acabam modificando os seus cursos, né? E assim, os meandros, eles são esse local onde o rio ele percola. Então, assim, ele pode modificar o seu curso. Se você faz uma alteração climática, ocorreu algum tipo de alteração natural, e o rio ele decide ir para outro lado, é completamente natural. É muito natural que isso ocorra. Por isso que eu sempre lembro do quanto é complicado a gente cercear os meandros, né? Que é o que os sistemas de encanamento dos rios fizeram. A partir do momento que o rio ele para de percolar, ele continua vivo. Ele está aí num sistema encanado, mas ele continua vivo. E ele continua forte. E ele continua procurando o seu curso, né? Ele continua procurando ali o seu delta ou o seu mar, né? Para conseguir desembocar, né? É uma grande força. As águas, elas são uma grande força. Então, aquele meandro abandonado ali que o Pedro viu, inclusive, que foi aquele acumulinho de água que ficou ali, o que que ele é? Ele é assim, ó. Imagina esse processo assim, gente, ó. O rio ele tá vindo por aqui, por aqui, por aqui. Só que daí de repente ele meio que se divide, assim, ó. O rio tá aqui, seguindo. Daí de repente ele se divide e começa a vir por aqui, ó. E aqui ele para, e daí ele começa a secar essa bordinha e fica uma concentraçãozinha de água. Isso é um meandro abandonado. Então ele acaba gerando ali uma água parada, que assim, dependendo do volume de água, ele pode vir a configurar um lago, inclusive, né? Que aquelas regiões lacustres que eu estava falando para vocês, elas são o quê? Elas são concentrações de água parada. Assim, é um acumulinho de água parada, como se fosse ali uma piscina ali natural, né? Teve uma pergunta aqui no chat perguntando se um rio pode ter vários meandros. Pode, com certeza pode. Assim, é exatamente por isso que assim, alguns meandros eles acabam desencanando de seguir, assim, ó. Alguns são mais fortes do que outros. Até eu sempre digo isso, assim, né? Sou uma garota da geografia, vocês podem ver que eu estouro o tempo de aula, se me deixar falando de geografia o dia inteiro, eu falo, e é por isso que eu sou professora. Mas, assim, quando a emoção que eu tive, assim, quando eu realizei o meu sonho de ir para o norte, quando eu estava no avião e eu vi o Rio Amazonas, e, assim, eu cheguei por cima do Amazonas e eu vi aquele mundo, assim, de meandros, assim, é muito, muito grande,
é uma das maiores coisas que eu já vi em toda a minha vida. E assim, eu fiquei muito emocionada, assim, nossa, eu chorei, assim, fiquei muito emocionada, eu pensei, minha Nossa Senhora, isso é o que as pessoas chamam de Deus, assim, é mágico mesmo, assim, é muito grande, gente. O Rio Amazonas, não consigo descrever, assim, a grandiosidade que é aquela região. Tem um colega com a mão levantada, pode falar, meu amor. Então, esses. Nossa, fugiu. É Meagra, né? Meandro, com D, Ah, meandro. sempre confundo. Os meandros seriam tipo, sabe quando chove, às vezes fica aquelas poças de água ali acumuladas? Seria quase isso? Não, 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 porque daí é outra coisa. O meandro, ele é o quê? Ele é a voltinha do rio. Quando a gente está falando, quando a gente está falando de um fenômeno de rio é um fenômeno fluvial com F de faca, assim. E assim a gente está falando, se a gente está falando de concentração de chuva, daí a gente está falando de um fenômeno pluvial. Assim, se fica uma pocinha de água da chuva, não é um meandro. O meandro, ele é, ele é, ele é o movimento do rio percolando. E as pocinhas do meandro é quando o meandro ele para de seguir o seu curso porque ele acaba tendo um descolamento. Assim, um colega que falou aqui, ó, os zigue-zagues. É esse movimento de estar livre para fazer esses zigue-zagues. Olha só, gente, vou voltar aqui na imagem, ó. Olha só. Vocês percebem que aqui, ó, nessa imagem, a gente tem aqui, ó, afluente, que assim é quando o rio ele se ramifica e ele vai seguir um outro curso aqui, ó, ele vai ter um outro caminho e ele vai criar o que? Um novo rio. Então, daí ele vai ter um afluente. O meandro, ó, ele tá fazendo esse zigue-zague aqui. É esse movimento de percolar. Mas daí, assim, olha, em um determinado momento, ó, a água do meandro, que acabou ficando sem caminho, porque provavelmente secou, aqui evaporou a água, ele ficou sem caminho, e ele ficou ali, é um meandro abandonado. E assim, olha, se ele for de pequeno volume, em algum momento ele vai evaporar também e vai deixar de existir. Mas se ele for grande, ele pode acabar criando um lago, uma região lacustre. Alguém aqui é de Umbanda, Candomblé? Levanta a mãozinha aqui para mim no chat, se alguém for dessas regiões de matriz africana. Ninguém? Beleza. É que assim, ó, só perguntei, gente, eu não sou uma pessoa religiosa e não tô aqui para julgar religião. Eu só ia dar uma religião no caso. Eu ia só falar que assim, olha, né, geralmente Umbanda e Candomblé, eles têm orixás diferentes para cultuar lagos e para cultuar rios, né? Então existe essa distinção. Eu só ia dar um exemplo, mas não é nada relevante, não, gente. Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém. Mas é isso, gente. Até aqui estamos juntos. Vamos falando comigo aqui no chat. Estamos juntos? Vou seguir, gente. Seguindo, seguindo. Aqui, gente, olha só. A gente tem aqui, ó, os rios de Planalto, que apresentam desníveis no curso e alto potencial para geração de energia elétrica, como o Rio São Francisco e o Rio Paraná. E os rios de planície, que apresentam poucos desníveis e são largamente utilizados para navegação. A gente já falou um pouquinho disso aqui em relevo, mas eu queria que vocês vissem imagens, olha só, para a gente reconhecer. Olha que lindo aqui, ó. Esse rio de Planalto, olha só, a gente consegue ver, ó. Lembra que eu falei desses tabuleiros, quando a gente falou de relevo? Vou voltar bastante nisso aqui, gente, com imagens. A gente tem aqui esses tabuleiros, onde o rio ele segue o seu curso. Percebe sua força desse rio, né? Porque é um rio que ele tem aqui o potencial energético dessa troca com o espaço
ele tem uma tendência, inclusive, de gerar energia hidrelétrica. Ele é um rio muito forte. E aqui, olha, o de planície, ele é um rio mais sossegado, ó. Ó, ele tá ali andando plano ali, ó. Tá ali no plano, olha só a planície, gente. Lembra que eu sempre falo assim, que a planície é reta, né? A representação que a gente faz é o quê? De uma linha reta. O planalto não, ele vai ter o quê? Esses acentuamentos aqui, ó. Que a gente viu aqui. Vou voltar aqui no chat para poder ver o joinha de vocês. Estamos juntos? Então tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário da nossa aula, porque eu não vou acabar com a sexta-feira de alegria, a sexta-feira de alegria de vocês, né? Bem que a alegria do vestibulando é o quê? É estudar, né? É sonhar com os milhões e milhões aí de dinheiro que vocês vão ganhar nas profissões de vocês. Pode falar quem levantou a mão. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Os rios de Planalto, eles têm uma nascente num pico lá no alto, e aí esse potencial energético é porque ele vem muito rápido, com muita força. É daí que é esse potencial de fazer hidrelétrica e tudo mais. Exatamente, olha. Na verdade, assim, olha, nem sempre, ó, eu já tinha falado isso, gente, nem sempre a nascente fica no alto. Porque assim, gente, quando a gente está em geografia, ó, tenham isso para vocês. A questão de alto, baixo, para a gente em geografia, sempre vai ser o nível do mar. O nível do mar, para a gente, é a principal referência de altitude. Então, assim, às vezes, a gente tem uma nascente que está abaixo do nível do mar. Então, ela não está necessariamente alta. Mas daí, assim, ela pode ter uma nascente. Se o nível do mar ele começa aqui, a gente tem uma nascente aqui, ele pode desembocar para cá, seguindo a gravidade. E mesmo assim, a gente tem uma baixa altitude e ele está seguindo a gravidade ainda para baixo. Então, assim, na verdade, essa troca energética, assim, com a região, assim, ela pode ser por motivos gravitacionais, né, desse movimento para baixo, mas pode ser também devido às chuvas, né, que é uma troca com a pluviosidade, que é uma coisa que acontece, por exemplo, no Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é gigantesco. Assim, as águas das chuvas, né, e é uma região, eu já tinha falado, né, que até chama-se o Amazonas de Raining Forest, porque é uma região que tem uma grande concentração de pluviosidade, né, que são as chuvas. Então, essa chuva ela tem essa troca também com o rio. Assim, apesar de você não ver tanta queda assim, gravitacional, o fato de chover todo dia faz o rio todo dia ter uma grande loucura, sabe? Então, assim, são fatores assim, que são trocas energéticas. Ó, se a gente pensa, por exemplo, naquele meandro abandonado que a gente viu, ó, vamos imaginar um processo, ó, que está vindo um rio aqui, ó, esse aqui é o meu rio, ó. Mas daí teve um deslizamento aqui, ó, pá! Daí caiu uma rocha. Na hora que essa rocha caiu, o rio ele já vai seguir outro curso, ó. Ele pode acabar vindo para cá, assim, ó, para poder desviar dessa rocha. É uma troca energética. Imagina isso, assim, olha. Se a gente faz aqui, o rio ele tá vindo na velocidade dele. Quando ele bate numa rocha, ele vai fazer e vai espalhar, certo? É o que a gente vê muito que em cachoeiras. Então a gente percebe assim que essa troca com o espaço, ela não é necessariamente gravitacional, mas gravitacional também. Certo, gente? Ficou claro aqui, ó? Até aqui? Dá um joinha para mim, porque isso daqui é importante. Dá um joia para mim, gente, não me abandona. Isso, ó, são vários tipos de troca energética. Partindo desse pressuposto, gente, a gente vai ter aqui, ó, eu tenho dois conceitos para falar para vocês, mas é que eu não sei se vai dar tempo de eu falar hoje. Deixa eu ver aqui, ó. É que eu não quero fazer um nó na cabeça de vocês, mas é que assim, existe rio que não faz esse movimento apenas gravitacional para baixo.
tem rio que sobe. É isso mesmo, minha gente. A gente tem assim, ó, gente, água. Água é uma coisa muito, muito forte, sabe? Muito, muito forte. Então, assim, tem dois conceitos aí que eu acho importante, mas eu vou ver aqui como que a gente tá de horário, que eu acho que essa aula. Gente, você sabe me dizer se essa aula é até 21h20 ou até 21h30? Posso ficar até 21h30? Vai atrapalhar a sexta-feira de vocês? Posso ficar? Então, vou aproveitar esses 8 minutinhos aqui, então. Gente, existe descer para cima. Existe. O planeta Terra, ele é muito doido, ele é para os fortes. Mas assim, olha, a gente tem que assim, olha, lembra que eu tinha naquela imagem que eu mostrei, a nascente estava em cima e o delta estava embaixo, certo? A nascente vai procurar ali o seu delta. Só que assim, gente, existem nascentes mais para baixo, em algum momento elas acabam subindo. Esse movimento a gente chama de montante, que são rios de montante, que são os rios que têm um movimento voltado para cima, que eles têm um curso para cima. E assim, gente, para vocês não esquecerem, inclusive, eu vou escrever aqui no chat, que é montante, que lembra o que? Montanha. A gente pensa que é na capacidade do rio, ó, de subir uma região montanhosa. Então, assim, é um fluxo que vai, ó, subir. Mas, assim, gente, nunca deixem, assim, perder de vista que nossa referência sempre é nível do mar. Nível do mar. Então, independente do nível do mar, é o que eu estou falando, tá? Essa questão aqui de cima a baixo, nesse exemplo, eu estou falando do rio, tá? Não estou falando do mar, porque em algum momento o rio ele vai ter uma tendência de buscar o nível do mar, que é aquele fenômeno da pororoca, né? Enfim, eu vou pedir para me liberarem no grupo de estudantes para eu mandar uns memes lá para vocês. Eu gosto muito de geografia com memes. Tem um muito legal aí do Richard Rasmussen mostrando a pororoca. E assim, o fenômeno da pororoca é exatamente aquele momento ali onde o rio ele encontra o oceano, né? Que ele chega para se alinhar com o nível do mar. E daí a gente tem aí esse biólogo muito louco aí que trouxe um meme muito bom para a gente. Mas enfim, olha, então a gente tem esse movimento também, o montante, tá? E assim, é uma troca energética, precisa de muita energia para você conseguir subir uma montanha, né? Eu aqui, professora sedentária, aqui gordinha ali, vai gordinha. Eu para subir montanha aqui, ó, aqui ó, na força do Espírito Santo, mas vou. Mas enfim, a gente gasta muito mais energia subindo do que descendo. Mas mesmo assim é um grande impulso. Eu acredito que assim, olha, se vocês já tiverem uma experiência de conhecer uma cachoeira, de ficar embaixo, assim, ó, você sente só a pedrada, assim, é muito forte assim, as águas de rio. E o impulso é tão grande que é, inclusive, capaz de subir mesmo uma montanha. Esse movimento é chamado de montante. E a gente também tem a jusante, que é o contrário de montante, que é o rio, que vai ter aqui a nascente em cima, o delta embaixo, e ele faz esse efeito de descer. Igual nessa maravilhosa imagem aqui que a gente viu, ó, que eu vou até mostrar para vocês novamente, ó. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o nascimento aqui nessa região aqui mais montanhosa e o delta aqui embaixo, né? E aqui é o dentre os seus níveis de curso. Se a gente for pensar em um movimento de montante, a gente vai pensar no rio fazendo movimento de baixo para cima. Certo, amores? Beleza, galera? Fez um nó na cabeça? Peraí, Pro, repete o nome de novo. É montante, ó. Eu coloquei até no chat aqui, gente, ó. Montante
é quando o rio, ó, ele é de baixo para cima. Pensa na montanha, pensa num rio com uma força, com uma energia para subir a montanha, assim, para ir para cima. É montante. E jusante é o que segue ali o propósito gravitacional, ele faz jus aí à gravidade e ele vai, ó, de cima para baixo. Ah, tá, entendi. É que eu não tinha visto que você tinha colocado no chat. Então, mas gente, olha isso, ó, não tem como errar. Pense assim, ó, eu sempre falo isso para vocês. Meu amor, isso, o exemplo do slide é uma jusante, igual ali falaram no chat, tá certinho. Galera, eu falo isso para vocês em todas as aulas e eu vou falar para o resto da vida de vocês, porque olha, vocês vestibulandos, vocês amanhã universitários e depois de amanhã mestrandos e doutorandos e sei que lá assim na vida de vocês, gente, entender as palavras é sempre importante, assim, ó. Quando a gente entende o significado das palavras, a gente já está meio caminho andado para ter uma boa expressão e a gente conseguir ter sucesso, né? E isso não é só em prova, mas imagina quando vocês forem fazer uma viagem e assim o potencial de você se expressar de uma maneira clara sempre vai abrir portas. E no vestibular, gente, é isso que vai separar vocês, que são os meus estudantes que serão aprovados, dos que não são meus estudantes e serão reprovados, que é porque vocês estão ligados aí no significado das palavras. Então, assim, ó, se vocês verem alguma coisa na prova, caiu algum conceito que vocês não lembram, vocês não decoraram, daí você lembra aqui, ó, da professora Michelle enchendo o saco de vocês e vê se a palavra, se alguma estrutura daquela palavra se parece com algum conceito que vocês estudaram em algum momento. Então, ali, ó, por exemplo, montante, montanha, certo? Então, assim, vocês acabam identificando aí, esse tipo de estruturas, principalmente no Enem, gente. O Enem, ele vai muito de interpretação. Então, quando vocês estiverem estudando aí com o professor Isaac, peguem livros legais para vocês lerem no fim de semana. Eu vou até encerrar minha apresentação aqui, porque eu já vou dispensar vocês em um minutinho. É... Então, gente, quando vocês estiverem aí aproveitando as aulas do professor Isaac, peguem no fim de semana uns livros legais para vocês lerem, sabe? Essa capacidade de leitura, de interpretação, ela faz muita diferença aí na vida de vocês aí enquanto estudantes. E é isso que vai fazer com que o vocabulário de vocês se ampliem, que o repertório de vocês se ampliem e que vocês consigam também ter uma troca criativa com peças escritas, que é exatamente isso que vai diferenciar vocês nas provas, essa capacidade de troca em peças por escrito. E é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês me receberem aqui nessa sexta-feira. Sei que vocês não estavam contando aí com a minha presença mais uma vez, mas também reforço o orgulho que eu tenho de vocês quando eu vejo que vocês estão sextando em aula, aí com a determinação de passar no vestibular. E, galera, vocês têm alguma dúvida, alguma consideração? Olha, o Jorge já está aqui, é o momento já de vocês reclamarem de mim, que vocês não me aguentam mais, 2 dias seguidos. Pode abrir o microfone e falar, que agora é o momento de vocês. Acho que eu tô sem dúvida, vai. Tá. Então tá, eu prefiro acreditar, mas assim, olha, Pedro, ó, olha, eu sou a professora do Eterno Retorno, gente. Quando a gente estiver falando de hidrografia do Brasil, esses conceitos todos vão voltar de uma outra forma. Então a gente vai indo, a gente vai e volta, ó. É igual ali a montante, a jusante, a gente vai fazer esse movimento aí nas nossas aulas de geografia e vai retomando até que na hora que vocês chegarem na prova vai dar tudo certo. Fé, Entendi. gente.
ter fé, né? Fé na vitória. Eu devo dizer que eu tenho bastante dificuldade com geografia, ainda mais nessa parte, para estudar os rios, né, os tipos de montanhas, tipos de vegetação, Né? de flora, mas esses conceitos de jusante e montante já eram coisas que eu tinha esquecido completamente. Um É. exemplo foi, Então, olha, a gente vai ver uns exemplos mais práticos, mas assim, Pedro, eu vou te falar que, olha, eu na faculdade, eu estudei em faculdade pública, né? Geralmente em faculdade pública, você vê a galera num curso de 4 anos levando 10 para se formar. Infelizmente, essa é a realidade do ensino do Brasil. Eu, professora Michele, não me orgulho de falar isso, mas eu reprovei em geomorfologia 4 vezes, que é essa parte aí de geografia física. Ela realmente ela é muito complicada para a gente quando a gente estuda sozinho e a gente vê em livros. Por isso que assim, eu acho que é muito importante a gente ter aulas assim para mostrar muitas vezes esses conceitos, porque a gente que vive em região metropolitana, a gente conhece muito prédio. Se você lê um conceito num livro, você não consegue imaginar o funcionamento daquele movimento natural, porque você nunca viu, porque você está no meio de um monte de prédios, sabe? Então, é por isso que eu sempre dou esses exemplos das viagens que eu fiz, sabe? De, de qual que é a situação de, minha Nossa Senhora, o Rio Amazonas. Que assim, na hora que você vê, assim, olha, eu fiquei emocionadíssima de pensar assim, poxa vida, é verdade, é verdade, eu vi isso num livro, assim. É um tipo de coisa que a gente da região metropolitana, infelizmente, a gente não tem essa experiência de troca com a natureza, sabe? Mas acredita, Pedro, acredita que assim, a geografia ela é uma ciência linda e a geografia é amor. Ela fala aqui do nosso planeta Terra e eu vou fazer o máximo possível para poder mostrar esses exemplos de uma maneira mais prática até vocês pegarem, porque é chatinho mesmo para a gente aprender só com leitura. Mas daí qualquer coisa vocês reclamam com o Jorge. Mas é isso, galera. Eu vou deixar vocês cestarem, então, ó. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre a aula de hoje? Mas assim, eu prometo que eu volto com mais exemplos. Inclusive, vou ver a viabilidade da gente tentar fazer um trabalho de campo em algum momento, sabe? Eu queria muito levar vocês para passear, até para a gente se conhecer, vocês verem a minha cara. E assim, eu acho muito chato a gente ter aula de geografia sem a gente ter um momento com os espaços assim juntos. E assim, quando a gente vê as coisas em prática, fica tudo mais fácil, assim, ó. Confia, Pedro, pode confiar aí que a gente está aqui junto. E qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvida com alguma leitura ou alguma coisa, pode me chamar também, ó. Sempre passo meus contatos aí para vocês. Vou até falar para o Pedro me colocar lá naquele grupo de vocês estudantes. Qualquer coisa, vocês me chamam, te marca videochamada, marca um plantão, mas vai dar certo. Livro Coringa sobre geografia física. Olha, tem, gente, mas eu não vou passar essa leitura para vocês agora, não, porque eu acho que a gente tá com muitos conceitos para trás ainda. Mas assim, lembra que eu tinha falado para vocês do Aziz Absaber? Ele tem um nome meio chatinho, é Aziz com Z, né? Que assim, o Aziz Absaber, ele é um dos maiores geógrafos que fez catalogação de espaços brasileiros. Então ele é o livro coringa da geografia física, mas eu acho ele muito avançado. Na verdade, assim, olha, até para quem é universitário mesmo de geografia, ele é um livro que é bem denso, assim. Eu acho que assim, ó, eu particularmente aconselho vocês, ó, a gente vai fazendo isso, a gente vai bater, que a minha proposta com vocês a gente vai bater os conceitos de geografia geral, a gente vai aplicar esses conceitos em geografia do Brasil e depois a gente vai focar nos exercícios. Eu acho que é o melhor método de vocês conseguirem aprender aí em níveis. Sucesso, gente? Então, sextou. Beijo, galera. Qualquer coisa,